Fala, filhão, eu sou o professor Paulo Franco. Sou o professor Walter Bezerra. Aqui é o professor Tiago Henrique, do canal. Olá, meus amigos, sou o professor Daniel Carvalho de Química e hoje eu vou ajudar você com um assunto muito simples, ao mesmo tempo um assunto muito importante. Estrutura atômica básica é um assunto que vai permitir você entender vários outros assuntos, como por exemplo, eletroquímica ou até mesmo a química orgânica. Então é interessante você dar muita atenção para este assunto que é muito simples e também muito inicial. Você consegue ter contato com esse assunto lá no nono ano e às vezes também no início do primeiro ano do ensino médio. Você vai ver aqui um resumo bem simples. Muitas coisas eu vou falar, mas você tem um resumo bem fácil para que você possa perceber o que é a estrutura atômica básica. Quando eu falo em estrutura atômica básica, eu estou me referindo à estrutura basicamente interna do átomo, sem citar teoria atômica alguma. Esse termo básico se refere à estrutura simples do átomo. Você percebe que o átomo ele é circular, ele é dividido basicamente em duas regiões, núcleo e em torno do núcleo a eletrosfera. Por que estudar o átomo? Porque o átomo é a unidade fundamental da matéria. A química estuda o que acontece com a transformação da matéria. Estuda melhor as transformações da matéria. Então você precisa entender qual é a estrutura do átomo e quais essas modificações que ele pode sofrer. O átomo, como eu disse para você, ele tem duas regiões bem distintas, o núcleo e a eletrosfera. Pela figura eu consigo perceber que o núcleo ele é bem diferente da eletrosfera. Podemos dizer até que eles são bem opostos. O núcleo é uma região central e positiva e a eletrosfera é uma região periférica e negativa. Na figura eu vejo que o núcleo ele é bem pequenininho, lembrando que eu ainda exagerei no tamanho do núcleo, para que você perceba a presença do núcleo. O núcleo ele é muito, mas muito menor do que o átomo. Se eu colocasse uma representação um pouco mais fiel, você não iria conseguir enxergar o núcleo. Então o núcleo ele é central, é uma região positiva, a eletrosfera é periférica e negativa. Aí vem a questão, por que o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa? O núcleo é positivo porque ele possui próton, que é uma partícula com carga positiva. Tem nêutron também, só que o nêutron ele não possui carga. O nêutron ele tem carga zero. Então, quando a gente se refere a núcleo, o que vai prevalecer é a carga positiva do próton. Por outro lado, a eletrosfera apresenta apenas elétrons e os elétrons têm carga negativa. Por isso que o núcleo é positivo e a eletrosfera é negativa. Agora, falando em relação às dimensões, eu consigo perceber uma diferença muito grande. O núcleo ele é bem pequenininho e a eletrosfera é praticamente o átomo todo. Agora, analisando essas dimensões, a gente tem que ter cuidado com a afirmação da massa presente em cada um. Eu sei que no núcleo tem próton e nêutron, na eletrosfera elétron. A massa do elétron é praticamente zero, é desprezível. É por isso que a eletrosfera é considerada um grande vazio. O núcleo, por outro lado, apresenta próton e nêutron, onde a massa dos dois é praticamente 1. Logo, eu posso dizer que o núcleo é maciço. Então, recapitulando esse princípio aqui de teoria atômica básica, o núcleo é uma região central e positiva porque apresenta prótons. A eletrosfera é uma região periférica porque está em torno de um centro e tem carga negativa. Tem carga negativa porque apresenta elétrons. Como o núcleo tem prótons e nêutrons, ele é maciço. Maciço é aquilo que é sólido, é o contrário de oco, por exemplo. A eletrosfera já vai ser um grande vazio devido à massa do elétron ser desprezível. Beleza? Essa parte inicial ela é bem simples, mas você vai perceber que isso será utilizado em várias outras partes da química. Agora é interessante que você analise algumas características do átomo, como por exemplo número atômico e massa atômica. Isso também, de certa forma, está vinculado à tabela periódica, um outro assunto importantíssimo para você compreender outras coisas na química. O número atômico nada mais é do que o número de prótons que tem dentro do núcleo. Então, posso dizer que o número atômico representado pela letra Z é igual ao P.
que é o número de prótons. Por isso que Z é igual a P, porque número atômico é o número de prótons. Agora, a massa atômica, na verdade, é tudo que tem no núcleo. Por que a massa atômica é tudo que tem no núcleo? Porque a massa do átomo se concentra no núcleo. E eu lembro, a gente comentou ainda há pouco, que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Portanto, a massa que é representada pelo A nada mais é do que a soma de prótons e nêutrons. Lembrando também que se P é igual a Z, eu posso substituir o Z no lugar do P. Então a fórmula fica A igual a Z mais N, certo? Isso daqui não é tão requisitado quanto essa outra opção aqui, ó. N é igual a menos Z. Daniel, por que tu colocou essa terceira opção? Porque quando isso daqui é solicitado em alguma questão, ou quando está presente em algum assunto, o que eles não informam é o número de nêutrons. A massa e o número atômico, normalmente, eles são informados. O número de nêutrons, não. Então, já fica pronto para você determinar o número de nêutrons. O número de nêutrons é A menos Z. É a massa menos o número atômico. Para ficar mais fácil, entenda que o número de nêutrons é sempre o maior menos o menor. A massa sempre será o maior valor e o número atômico sempre o menor valor. Então, o número de nêutrons é sempre o maior menos o menor. A gente consegue perceber essas partículas, essas letrinhas representativas aqui na representação do átomo. Um átomo X qualquer, eu posso colocar a massa em cima, o número atômico embaixo. Mas alguns alunos já até apresentaram problemas em prova por causa disso. Quando você recebe uma tabela periódica, não é obrigado que a massa esteja em cima. A massa pode estar embaixo, então tome muito cuidado. A massa pode estar em cima ou a massa pode estar embaixo. Daniel, como é que eu vou saber então quem é a massa e quem é o número atômico? Como eu falei bem aqui, galera, ó, a massa é sempre o maior valor, com exceção, é claro, do hidrogênio. Se é 1, o número atômico também é 1. Agora, todos os outros 117 elementos da tabela periódica, a massa é sempre o maior valor. Então, essa é a representação básica de um átomo: massa em cima, massa embaixo, número atômico em cima, número atômico embaixo. Outra coisa que é importantíssima é você conseguir classificar um átomo. Um átomo ele pode ser classificado, uma classificação bem simples, em termos de estrutura. Ele pode ser classificado de acordo com a perda ou com o recebimento de elétrons. Daí ele pode ser neutro ou ele pode ser não neutro. Um átomo neutro é quando o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. As cargas positivas, prótons, as cargas negativas, elétrons. Por isso que átomo neutro é quando P é igual ao E. Por outro lado, o átomo pode ser não neutro, o oposto de neutro. Só que a gente não tem o hábito de chamar de não neutro, a gente chama de íon. O íon você conhece. Então esse íon é quando o número de prótons é diferente do número de elétrons. Positivo é diferente do número de cargas negativas. Eu tenho duas situações. Quando o próton estiver em maior quantidade em relação aos elétrons. Se o próton, que é positivo, está em maior quantidade que os elétrons, eu vou dizer que ali prevalece uma carga positiva. Esse íon será chamado de cátion. Por outro lado, o número de prótons pode ser menor que o número de elétrons. Daí prevalece o número de cargas negativas. Portanto, eu chamo de ânion. Então, os íons podem ser de duas formas, cátion e ânion. O que é um cátion? É um átomo que perdeu elétron e apresenta um excesso de positivo. O ânion é um átomo que recebeu elétron e apresenta um excesso de negativo. É muito simples você perceber a diferença entre cátion e ânion. É só você analisar o sinal. Agora, para que você consiga pegar tudo isso e colocar em um exemplo bem simples, eu coloquei para você o exemplo do lítio e do fósforo. O lítio apresentando massa 7 e carga 3, ou número atômico 3. Eu quero definir para esses exemplos a massa, o número atômico, o número de nêutrons e também o número de elétrons.
Muito simples, gente. A massa, o valor de cima, que é o maior valor. Lembrando que na tabela periódica, aquele valor pode estar embaixo. 7,3, o maior valor é o 7, logo a massa é 7. O menor valor fornecido é o 3, portanto, 3 é o número atômico. O número de nêutrons, você lembra que é sempre o maior menos o menor. Então, eu vou pegar 7 menos 3, que vai dar 4. Esse é o número de nêutrons. O número de elétrons, eu devo lembrar que elétron para um átomo neutro é sempre igual ao número de prótons. Se ele tem 3 prótons, obviamente ele vai ter 3 elétrons. Mas aí eu coloquei uma situação que às vezes é o que você precisa para comparar e verificar o que mudou entre um e outro. A situação é o lítio com carga. Se o lítio tem carga positiva ou negativa, ele deixa de ser neutro, ele passa a ser um íon. Se ele tem uma carga positiva, ele é um cátion. Se ele é um cátion, lembra que o cátion perde elétron. Gente, quantas cargas ele perdeu? Quantos elétrons ele perdeu? Depende do número que está aqui na frente. Como não tem número algum, se entende que é o número 1, então ele perdeu um elétron. Então vamos lá. A massa é 7, não muda. O fato dele perder elétron não muda a massa. Se a massa é 7 e não mudou o valor, a carga também não muda. A carga continua sendo 3, o número atômico continua sendo 3. Lembre que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Eu não perdi próton ou ganhei próton, eu apenas perdi elétron. O número de nêutrons também é a mesma coisa, porque nêutron é o maior menos o menor. É a massa menos o número atômico. Então fica 7 menos 3, 4. O que vai mudar é o número de elétrons. É óbvio. Se ele perde elétron, muda o número de elétrons. Logo, eu pego os 3 prótons que ele tinha, como os 3 elétrons, menos um elétron perdido. Não confunda, gente. Se aqui é mais, é porque ele perdeu elétron. Então, eu vou pegar o número de prótons e subtrair do que ele perdeu. Certo? 3 menos 1, 2. Logo, ele tem 2 elétrons. Tá? Por outro lado, o fósforo, número atômico 15, massa 31. Daniel, como é que tu sabe que a massa é 31? Porque a massa é o maior valor. Então, A igual a 31, Z igual a 15, que é o número de prótons, N igual a 16. Lembre, N, número de nêutrons, é sempre o maior menos o menor. Então, fica 31 menos 15, que dá 16. O número de elétrons é 15. Igual ao número de prótons. Por que o número de elétrons é 15 igual ao número de prótons? Porque esse átomo é neutro. Neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Daniel, como é que eu sei que ele é neutro? Muito simples. É porque aqui em cima não tem carga nenhuma, nem positiva, nem negativa. Por isso que ele é neutro. Se ele é neutro, 15 prótons, 15 elétrons. Para finalizar, você tem um fósforo com uma carga negativa. Se eu percebo ali uma carga negativa, significa que ele não é mais um átomo neutro, ele passa a ser um íon. E se ele é negativo, ele é um ânion. Logo, eu entendo que ele ganhou elétron. Mas, Daniel, quantos elétrons ele ganhou? Depende do número que está na frente do sinal. O número que está na frente do sinal é o número 3, então ele ganha 3 elétrons. O que muda apenas ali é o número de elétrons. O resto continua a mesma coisa. Eu vejo que a massa é 31, percebo que o número atômico é 15, o número de prótons. O número de nêutrons é sempre a massa menos o número atômico, o maior menos o menor, logo é 31 menos 15, que dá 16. Veja que isso aqui não mudou. O que vai mudar é o número de elétrons, onde eu vou pegar os 15 prótons e somar com os 3 elétrons que ele recebeu. 15 mais 3, 18. Lembre, toda vez que for um cátion que é positivo, você não soma para determinar o número de elétrons, e sim subtrai. Se for um ânion que é negativo, você não subtrai, e sim soma.
Então, quando for positivo, para saber o número de elétrons, subtraia. Quando for negativo, para saber o número de elétrons, some. Dessa forma, você consegue identificar algumas características do átomo, as que nós já mencionamos: massa, número atômico e, por consequência, o número de elétrons e o número de nêutrons. Essa parte da química ela é muito importante porque ela permite você entender assuntos um pouco mais complexos lá na frente. Então fique ligado que nos próximos vídeos eu vou colocar alguns assuntos também que são pré-requisitos para que você entenda outros, como tabela periódica e ligações químicas. Até a próxima, valeu, um grande abraço.